Olá, amigos. Este podcast é um experimento de pós-doutorado. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou psicanalista, tenho mestrado e doutorado pela USP e iniciei uma pesquisa sobre os desafios no campo analítico na era das inteligências artificiais. Minha proposta é pensar a nossa humanidade através de um exercício de fala, frente ao contexto digital. Trarei temas importantes de serem refletidos, nesse momento no qual, cada vez mais, o que nos faz humanos, o nosso desejo, as nossas incongruências e, talvez, o nosso inconsciente, tem se adaptado e sido envelopado pelo digital. O podcast é para todo e qualquer ouvinte que sinta um desejo e uma angústia sobre o tema. Quanto aos meus colegas de profissão, fica uma provocação e um convite para o debate. Acredito que precisamos levar mais a sério essa discussão, encarar esse desafio e exercer a nossa função de discurso que extrapola a nossa clínica. Nós, psicanalistas, estamos à altura desse nosso tempo? E se a sua maior confidente não fosse humana, mas um algoritmo? No episódio de hoje, mergulhamos em um fenômeno perturbador: psicoses desencadeadas por chatbots. O que acontece quando a máquina alimenta nossos delírios mais íntimos? Como o viés de confirmação das IAs pode estar moldando e quebrando mentes? Estamos nos adaptando à tecnologia ou ela está nos reprogramando? A fronteira entre ferramenta e ilusão nunca foi tão tênue. Nesse episódio, vamos tratar desse fenômeno alarmante de psicoses desencadeadas pelo uso do ChatGPT. Mas antes, vou dar um pouco mais de contexto da direção que pretendo seguir nos próximos episódios. Tracei alguns temas para iniciar o trabalho. Pretendo, primeiramente, discutir autores do campo das IAs, tais como Stuart Russell e Luciano Floridi, com o intuito de entender como eles têm refletido o nosso contexto. Qual a noção de inteligência que atravessa a epistemologia do digital? A IA se adaptou ao nosso mundo ou somos nós que estamos nos adaptando a ela? Há uma espécie de ideologia do digital nos atravessando? São perguntas como essas que vão nos orientar nesse primeiro momento. Na sequência, discutiremos sobre o conceito de desejo na psicanálise. As máquinas teriam desejos? Haveria algo no nosso desejo que poderia não ser envelopado pelo digital? Com meditações como essa, espero trazer a público desafios sérios da nossa contemporaneidade, que eu, como psicanalista, não poderia ignorar. Vamos agora especificamente ao tema desse primeiro episódio. A emissora alemã DW publicou um artigo no dia 12 de maio intitulado "Usuários têm delírios estranhos depois de usar muito o ChatGPT", onde relata que algumas pessoas estão desencadeando delírio pelo uso excessivo do ChatGPT. A matéria traz vários relatos de pessoas que começaram a interagir por acaso com o chatbot, mas que foram fisgadas pela possibilidade de conversar e ser respondidas nos assuntos mais diversos e, às vezes, os mais malucos possíveis. Até aí, parece algo bom, né? Todo mundo poder ter acesso a uma ferramenta minimamente coerente, que parece te escutar, te responder, por quem você não se sente julgado, com a qual se pode conversar sobre diversos temas, etc. Porém, é uma ferramenta, um sistema algorítmico. Não é viva, não tem consciência e recebe o que a pessoa pergunta como um problema a ser resolvido. O funcionamento é basicamente esse. A pergunta do usuário é um input. A máquina vai traçar uma estratégia para dar uma resposta mais satisfatória possível. E é nesse mais satisfatório possível que mora o perigo. Se alguém tem uma predisposição à psicose, falando em termos psicanalíticos,
uma psicose não desencadeada, uma psicose ordinária, como diria Jacques Alain Millet, e começa a trazer temas, talvez, primeiramente conspiratórios, quem sabe, se a Terra é plana, ou sobre a grande conspiração da esquerda, etc. O chatbot dá corda, responde, pode até falar para a pessoa não levar muito a sério, mas ao mesmo tempo traz mais material e a coisa começa. Depois, o usuário ganha confiança e decide confessar aquela fantasia mais íntima que ele sempre teve sobre si mesmo e sobre o mundo, mas que nunca tinha sentido confiança em dizer. Deixava ela guardada, escondida, longe do alcance do outro, do grande outro, para falar em termos psicanalíticos. Se essa fantasia assim escondida cumpria um papel de defesa psíquica, estou falando especificamente dos casos de psicose, e se a inteligência artificial começar a incentivar sem pudor a pessoa a falar, já que é apenas uma ferramenta e não um ser inteligente, muito menos ética e sem a possibilidade de fazer uma leitura clínica dessas sutilezas que só a experiência traz, é muito fácil, e é para isso que a matéria está alertando, de uma psicose ser desencadeada e um delírio se instaurar. Quando uma psicose se instaura, tudo muda. Não dá para voltar atrás. A pessoa com tratamento pode até voltar a ter uma vida, entre aspas, normal, mas será com muito esforço, com muito trabalho. Por que isso? Porque essas IAs funcionam na mesma chave de outras IAs, de outros algoritmos, aqueles das redes sociais. Funcionam guiadas por algo que produz o que a gente poderia denominar como viés de confirmação. Como assim? A maioria dos algoritmos funcionam por clusters. Notam padrões de comportamento do usuário, compara-os aos comportamentos de outros usuários com perfil parecido e oferece produtos, vídeos, teorias conspiratórias, etc., que interessaram a outras pessoas com perfil parecido. Isso reforça ideias, preconceitos, certezas individuais. É unânime que de 10 anos para cá, as pessoas estão, de um modo geral, certas demais de suas ideias, com pouca abertura para ideias diferentes, já que é muito fácil buscar confirmação através das redes. Os algoritmos de chatbot elevam esse viés de confirmação a um outro nível. Além dos clusters, há uma personalização, que nada mais é que o acúmulo de informações sobre aquela pessoa, o que favorece respostas cada vez mais pessoais. Não é à toa que a voz, o tom, a maneira de falar do ChatGPT muda de pessoa para pessoa. E ele pergunta se aquela personalidade está agradando. Isso é bom ou ruim? É mais complexo que isso. Isso ilude, isso dá personalidade para uma ferramenta que é apenas uma ferramenta. Isso facilita fantasias antropomórficas, de que no fundo ela tem consciência, de que ela é viva, de que talvez seja até uma amiga com quem eu posso contar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre qualquer tema. Tudo isso porque essa ferramenta calcula qual é a resposta mais adequada para aquela pessoa naquele momento. As relações humanas são falhas. Elas se fundamentam em mal-entendidos e desacordos. O que acontecerá com o nosso psiquismo se passarmos a acreditar que esses desencontros estruturais podem ser contornados pelas IAs e passarmos a confiar nessas ferramentas que são, aliás, produzidas por bilionários para tomar decisões fundamentalmente humanas? Se a lógica dos clusters ajudou a produzir negacionismo, teorias conspiratórias e fake news, o que pode produzir a personalização algorítmica? Estamos preparados, enquanto sociedade, para lidar com esse desafio? Essa é uma pergunta urgente a ser feita e espero que os meus colegas psicanalistas compartilhem da mesma angústia e se sintam à altura do tempo para enfrentar esse problema. Obrigado.